Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Mundo, Levada e Amigos. E depois nós precisamos de ajuda aqui, porque entrou ao vivo. Tudo ao vivo. Vivo. O nosso pessoal já conhece, já sabe. E nós precisamos acertar aqui que nós estamos... Tá entrando aqui, tá com delay, mas tá bom. Mas não tem problema, mas é só aqui assim. Então, iniciar? Acho que é iniciar. Aí. Você sabe que iniciar significa mais ou menos assim, começar. Então, olha aqui, ó. Mundo, Levada e Amigos. Dos três amigos aqui, o que manja mais de tudo isso, que trouxe até uma dessas câmeras aí que é 360 graus. Só falta falar, né? Olha, dá para dar um close na câmera? Olha aí que pensa que tá pensando o quê aqui? Que é chique. Olha aí, olha que beleza, hein? Então, olha aí, tá vendo? Olha aí, essa câmera aí é 360 graus. É sério. Então ela volta no mesmo lugar. Isso. Porque imita os dois pontos de câmera, imita o olhar do camaleão. É sério. Nossa, onde você leu isso? Olha, depois você vai observar. Que chute, então, é verdade? Ela pega... Conhece tudo. Assim. Mas é baseado no camaleão? Conheço tudo. Eu descobri agora. Isso aí foi agora. Isso aí foi assim, daquela de inventada. Mas vamos ao nosso convidado. Vamos lá. Mundo, Levada e Amigos. Quem é o nosso convidado? O Kassai. O grande Kassai. É o nosso amigão Kassai. Muito prazer. Que não é aqui, é a segunda vez que está aqui. Segunda vez. Acho que é a segunda ou terceira. Deixa eu falar um negocinho. É a segunda com certeza. Do Kassai. Hoje, olha, o Kassai é professor de contabilidade da USP. E ele lançou um livro sobre contabilidade junto com outros dois escritores. Um deles é o... Isso. Contabilidade. É o filho, né? Dois escritores. Não, então, mas aí você vai falar quem são. Sim, claro, certo? Claro. Esse contabilidade ambiental. E nós vamos saber o que é isso. E hoje é sobre o relato integrado e sustentabilidade, que é o tema mais em voga hoje. Em razão, inclusive, das queimadas da Amazônia. Da Amazônia. E nós vamos saber sem qualquer paixão ideológica. Sim. Não tem nada a ver. Nós vamos conversar com o Kassai para nós aprendermos como que é a questão da Amazônia, a questão do nosso clima, a questão do mundo hoje relativo à sustentabilidade da vida. Correto? Exato. Foi bonita essa entrada. Quem é o Kassai? Sustentabilidade. Lógico, foi bonito. Eu fiquei 3 horas treinando ali. Ficou. Vai lá, Kassai. Bem-vindo. Então, uma boa noite. Fico muito honrado de estar aqui novamente. Os ilustres aqui são os colegas que eu assisto toda semana. Que bom. Muito obrigado pelo E o mais interessante, acho que não é nem o conteúdo que vai ser discutido aqui, mas a forma com que vocês dois conseguem levar. Então, às vezes, um assunto que poucos conhecem ou muitos conhecem, vocês conseguem olhar sobre outros ângulos, né? Então, eu estou curioso aqui para saber o que vai acontecer. Pronto, nós vamos, né? Com certeza vai ser muito interessante, Kassai, porque o tema é fantástico. Fantástico. Vamos começar assim? Não, mas relembrando, mas quem é o José Roberto Kassai? Quem é o Kassai? Então, você surgiu. Jundiaense. Onde você nasceu? Terra Boa, no Paraná. E veio para cá. Vim para cá já há 45 anos, tantos anos. Olha que beleza. Trabalho na Universidade de São Paulo, já estou me aposentando há quase 30 anos. Sou sócio lá do Clube Jundiaense, maravilhoso. Estivemos no baile de aniversário. Isso. 75 anos. E estamos aqui, à disposição dos senhores. Então, vamos, olha, uma coisa muito importante que está acontecendo agora, a discussão da Amazônia. Isso. Nós temos essa imensa floresta que pega vários países, faz parte de vários países, certo? Correto? Nós temos todo ano problema de queimada, nós temos todo ano problema climático, nós temos todo ano o problema das preocupações, inclusive as tais das ONGs. E de repente eu fiquei sabendo que o Kassai faz parte de uma. Né? Faz parte. Existem ONGs e ONGs. Então, é isso que a gente quer saber. Mas vamos primeiro. A nossa Amazônia, essa imensa floresta que pega alguns países, ela é tão importante para o planeta em relação à vida, ou é mais ou menos, ou coisas até que
que não tem problema nenhum as questões climáticas a ver com a Amazônia. Explica isso para a gente. Começar, né? Para a gente entender. A maneira que você colocou é o programa todo, né? Não, mas calma. Justamente. Óbvio que a resposta é sim. A Amazônia, o Brasil é o único país do mundo, do planeta, que ainda tem uma reserva de floresta nativa em quantidade relevante. Sim. Eu tenho 2 amigos que foram comemorar o aniversário lá nos Estados Unidos, eles estão lá na Rota 66, é um Rota deserto. 66, isso. Né? Não tem floresta lá. Né? E o Brasil, mais da metade do território ainda é a floresta, principalmente a Amazônia. E eu acho que assim, há 10 anos a gente discutia bastante, mesmo lá na universidade, tinham teses, né, questionamentos, mas hoje caíram todos por água abaixo. Então, na verdade, a importância da Amazônia, a importância da floresta em pé, se é o pulmão do mundo, se é o celeiro do mundo, se produz umidade do mundo, e isso não importa. Mas aqui está concentrado talvez as maiores riquezas do planeta. Tá? Que riquezas? Então, nós temos aqui essa riqueza, que é os rios voadores, que vocês podem procurar no YouTube. Tem um vídeo do Antônio Nobre, é um cientista, ele explica muito bem, né? Eu acho que vai ser muito interessante explicar o que são os rios voadores. Sim, então Para o nosso telespectador. A quantidade. Não, seu filho já está assistindo. Oh, que bom! A quantidade de umidade que ela emana. Então, acho que a maior parte de vocês tiveram a oportunidade de estar em Manaus, em Belém, né? Eu já pesquei três vezes na região amazônica. E aquela chuva das 3 horas da tarde, quando chove terminou a chuva, você está suando de calor, porque sobe o vapor. Então, a quantidade de vapor que tem e forma os rios voadores é 2 vezes a quantidade de água do Rio Amazonas. Olha. Né? E para produzir isso, o irmão do Antônio Nobre, que é o Carlos Nobre, lá do INPE, CPTEC, né? Ele fez uma conta uma vez para nós. Se nós tivéssemos que ferver a água para gerar esse vapor, nós precisaríamos, um número absurdo, 44 mil usinas Itaipu para conseguir ferver essa água de energia. E ela faz isso naturalmente. Todo dia. Então, ela regula, principalmente aqui, o clima no Brasil, e as correntes marítimas, elas viajam, né? Vão para o deserto, vão para geleiras, né? E voltam aqui para Amazonas, trazendo os nutrientes. Então, o que está regulando hoje, o que sobrou está aqui no Brasil, na floresta amazônica. Por isso a importância para regular o clima, inclusive do planeta. Do planeta. A questão de mudanças climáticas, no programa anterior, a gente discutiu bastante. Exato. Hoje acho que não precisa. A temperatura já subiu 0,8 graus em relação à média da década de 90. E então, o que acontece com isso? Então, é inegável. Então, nós temos aí, talvez, os cientistas falam, nós temos 20 anos para tentar consertar isso. Não consertar, digamos, amenizar. Eles estavam querendo limitar o crescimento, aumento da temperatura médio em 2 graus. Dizem que isso é inevitável, pelo menos 2 graus vai ter. Acima de 2 graus, de 2 a 4, ou se passar de 5, já tem muitas coisas que são irreversíveis. Basicamente, o que tem que fazer? Tem que descarbonizar a economia. Então, todo o CO2 que nós jogamos para a atmosfera, isso aí vai continuar fazendo efeito até o final do século. Então, nós temos que mudar todo o processo de extração, produção, distribuição, descarte, né? Tem que mudar todo esse processo. Todo mundo teria que virar vegano. Vegano, sim, porque não vai ter carne, né? Hoje... Não, mas eu digo por causa justamente da carbonização causada pelo gado. Sim, né? então você pega... Explica o que é isso, porque as pessoas... Eu já ouvi falar assim, esse negócio aí do buraco de ozônio, pelo pum né, dos bois, né, tem relação... Aí muita gente, claro que idiotice. Não, tem, claro que tem. O pum dos bois, então, é um dos 6 gases dos efeitos estufa, que ele é muito mais poderoso, né, em termos de estrago, do que o próprio CO2. Então, isso é relevante, mas talvez o que está por detrás mais relevante
é que por detrás da pecuária está a alimentação. No mínimo, 80% da produção agrícola no mundo não é para alimentação humana, é para pecuária. Para alimentar gado. Soja, por isso soja. porque que estão desmatando a Amazônia. Né? E a Amazônia é brasileira, mas na semana que vem eu vou para lá, a gente está convivendo lá já há alguns anos, né? É um mundo sem dono. Né? Sem dúvida. Sem dono. Né? Às vezes que eu fui pescar, você tem. anda nos rios, ou anda dentro mesmo da mata. É uma coisa impressionante, né? E o silêncio, né? O silêncio, você não consegue... É muito grande. Por que você não vê mais? Então, eu estava contando a história, um milionário americano deu... Porque eu quero que você conte para os telespectadores isso. O milionário americano, ele distribuiu a herança, 25 milhões de dólares para cada um dos 2 filhos. E para investir em projetos no mundo. E um deles investiu num projeto aqui no Brasil, justamente sobre isso, para proteger a Amazônia em relação à pecuária. E aí eu participei desse projeto no Rio de Janeiro. A conclusão, o desmatamento da Amazônia é inevitável. Eles partiram desse problema. E como que funciona? Esse trabalho foi divulgado há uns 2, 3 anos. Quanto custa um hectare de terra na Amazônia, naquela época? R$200. Quanto é um hectare? 1.000. 10 mil metros. 10 mil metros. 10 mil. Então, R$200. A gente gasta isso numa refeição. Então, compra por R$200. E, obviamente, não tem escritura, não tem nada. Ele compra uma posse precária. Se tivesse escritura, era mais fácil para o governo fiscalizar e cobrar, mas não tem. Ou teria de quem cobrar. Isso, aí tem as grilhagens. Aí eles vão lá e ficam quietinhos. E nessa época da seca, eles vão lá sozinhos e metem fogo. Se ele não for preso ou morto ou qualquer coisa, no dia seguinte, esse hectare de terra passa para R$1.800, porque está desmatado. Aí o que ele faz? Aí ele gasta um pouquinho e faz uma cerquinha, sem vergonha, e põe lá 3 boizinhos. E vão ampliando. É isso que está acontecendo. Então eu vi lá em imagem por satélite, a gente tem um projeto grande também, de um recurso que vem da Noruega, né? Com a Embrapa. Então a Embrapa tem um segmento que ela fiscaliza a Amazônia. É impressionante, dá para ver a pessoa andando lá, o boizinho, vai na propriedade, né? E aí você vê na Amazônia, tem lá as APA, Áreas de Proteções Ambiental. Aqui tem um verdinho escuro. Aqui é outra APA. E em volta é um verdinho claro que é pasto. Né? Que foi desmatado. Que foi desmatado. Então diz que, segundo os biólogos, está tendo um problema de endogenia, isso, né? Endogenia. Então, ou seja, a biodiversidade daqui, os animais, insetos, eles não conseguem migrar para os outros. Eles ficam presos e começam a reproduzir entre eles. Sim. Então, isso está na Amazônia. Aí esse projeto, qual que é a conclusão? A única forma de evitar esse alastramento da pecuária é fazer com que o produtor aumente a lucratividade. Então eles chegam para o produtor, aí eles fizeram 480 contratos, né, com os produtores, e falaram assim, olha, nós vamos te dar assistência técnica, Emater, você vai triplicar a produtividade por hectare, né, e não vai precisar... Sem aumentar o espaço. E se precisar de recurso, nós conseguimos empréstimos a taxa de juros negativo. Então, 480 aceitaram esse projeto e está em andamento. Aí eles não precisam continuar o desmatamento e ir valorizando. Você pega a pecuária intensiva dos Estados Unidos, a produtividade é 10 vezes maior do que a nossa aqui. Tá? Então, consegue-se muito mais em muito menos espaço. E muito menos espaço. Então, ou seja, e a Amazônia é muito grande. A gente não consegue, digamos, fiscalizar, policiar Jundiaí, ou o Rio de Janeiro, a Cracolândia, né, as situações. Imagine, no Pará você anda 1.000 quilômetros em linha reta, não sai do estado. Você pega um barco no Rio Negro ali, anda 1.000 quilômetros, é só floresta. E como você viu isso? Vi, como que vai fiscalizar isso? Né? Eu tenho uma história, rapidamente, num dos concursos públicos que eu participei na banca examinadora, era para o Ministério Público, promotora. Promotora. E havia uma juíza do Pará prestando para o Amapá. Ela queria o Amapá. E eu
perguntei para ela, mas por quê? Primeiro por que você está querendo de juíza para promotoria em Amapá? Não que haja nenhum tipo de Mas eu entendi. hierarquia, mas normalmente quem chegou a juiz fica nisso, né? Fica na carreira. E por que você veio para o Amapá? Né? Ele está querendo ir para o Amapá. Doutor, seguinte, todos os dias eu pego uma canoa, chamo de canoa, né? Por 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu estou vendo o dia que a canoa vai virar e eu vou morrer. Simples assim. Simples assim. Então, e no Amapá? No Amapá não existe esse problema. No Amapá existem apenas 16 comarcas e em todas elas se chega por terra. Então era essa. Ela acabou passando, inclusive, sei que passou, né? Foi candidata ali minha. Mas veja, a enormidade do problema. Todos os dias, 4 horas dentro de um rio. Dentro de um rio. Dentro de um rio. Isso. Para ir trabalhar como juíza. Dificuldade. Olha, nós falamos que a Amazônia é brasileira, é nossa, mas na verdade nós não estamos lá. Isso, então é isso que nós vamos chegar nisso agora também. Fala dos nossos telespectadores. O Kassai já conhece aqui o sistema, né? Aí o seu filho, fica aqui um abração para o José Roberto. Glauco Camargo, boa noite. Michel Roberto Duarte, boa noite. Carlos Alberto Galvão Medeiros, boa noite. É sempre fiel, Carlos Alberto. Luiz Carlos Silva, boa noite. Prazer adquirir conhecimento pelo canal, através do canal. Reginaldo Honório, grande abraço. Eduardo Facchini, boa noite. Estamos começando, o pessoal está no esquenta. Agora... Eduardo Facchini tem uma característica, né? Igual a minha. Ele tem 6 filhos também. É outro louco. Um abraço, Eduardo. É outro que acreditou. Crescei-vos e multiplicai-vos. Acreditou, né? E aí entrou aqui o Sereno Klaus. Boa noite, eterno professor. O senhor é o pai da Tatiana, né? O pai da Tatiana. Que você deu aula. Exatamente. Amigo do meu filho. Minha amiga. E a Tatiana acaba de se formar na Exalc. Nossa, parabéns. Você vê, em ciência dos alimentos. Nossa. Muito a ver também com sustentabilidade. Com tudo isso. Exatamente. Uma coisa que aí, quando surgiu a questão que se levantou... Aí, está vendo. Se levantou agora o problema... Aí chegou-se à conclusão, antes de atacar a questão do problema, vamos ver quem fez. Mas antes vamos ver como solucionar. Tem solução? Ou você acha que cá entre nós, pela dificuldade, pela imensidão, a questão da fiscalização é a coisa mais difícil que nós temos? Então, eu sou, já de alguns anos assim, eu acredito Porque você vai lá, né? Eu você acredito que tem solução. Mas talvez de uma forma diferente. Então, por que nós escrevemos esse livro aqui? Isso, Opa, vamos lá. Ele tem aqui metade finanças e metade é sustentabilidade. Então, a parte de finanças é para os amigos que são os ecologistas, sustentabilidade, porque só por amor eu acho que não consegue resolver. Então, tem que ter retorno. Tem que ter não tem patriotismo só, tem questão de sobrevivência. Contabilidade e a outra metade é sustentabilidade, ou seja, para quem já sabe ganhar dinheiro, eles vão olhar o real problema. Sim. Tá? Então, hoje, se você pegar na Bolsa de Valores, o valor de uma empresa, você pega lá das grandes bolsas do mundo, né? 90% do valor da empresa não é dinheiro, capital tangível, dinheiro, terrenos, prédios. São os bens intangíveis. São intangíveis. O quê, por exemplo? Então, é a postura da empresa. Então, se a empresa ela tem um produto que causa doenças, então isso vai afetar o valor econômico no futuro. Ela tem um produto que pode causar morte. Uma empresa utiliza energia limpa, a outra só poluição. Uma empresa que gasta muita água e não recupera. Uma que adquira matéria-prima de produto de trabalho escravo. De trabalho escravo. Não, né? E a sociedade hoje, os jovens, os nossos filhos, são assim. Cobram isso, né? Cobra essa postura ética. Cobra essa postura. Então, as empresas entenderam hoje, em 2006, através do relatório Stern, que ele pegou todas as pesquisas científicas do IPCC e transformou em dólar, em dinheiro. Né? Aí atraiu a atenção das empresas. Então, as empresas que estão entendendo hoje que o futuro delas, para ela continuar agregando valor, tendo rentabilidade, ela tem que olhar o todo. Né? Olhar o planeta, olhar o entorno. Então, é isso que está no livro. A chamada postura holística. Holística. Então, eu acredito que tem solução, sim.
se acontecer alguma desgraça, que muitos falam daqui a 10, 20 anos, alguma coisa, o mundo para e antes de continuar, o pessoal vai mudar a força. A gente espera que não aconteça isso. E o mundo está, digamos assim, mudando. Então, as empresas estão mais conscientes, né? Então, esse livro a gente fala do relato integrado. O que é o relato integrado? É um movimento que começou mundial, é liderado por Sua Alteza, o Príncipe de Gales, né? E ele tem um grupo que chama-se A4S, Accounting for Sustainability, Contabilidade do Príncipe. E ele entende que quem vai mudar o mundo é o mercado empresarial. Tá? Então, a partir do momento que as empresas entenderem que para agregar valor ele tem que respeitar o meio ambiente, respeitar a saúde, respeitar a sociedade como um todo, ela começa a mudar as atitudes. O problema é que nas próximas 2 décadas, talvez, é o que a gente estava conversando, é a falência planejada das empresas do século XX. O que é isso? Por exemplo, já daria, no Brasil, seria perfeitamente possível produzir energia solar, por exemplo. Limpa. Só que se a gente produzisse 50% da energia solar limpa, a um custo de graça, o que aconteceria? Um caos econômico. Por quê? Quem tem dinheiro, por exemplo, você põe lá na sua casa lá uma placa fotovoltaica, você passa a ter lucro. Né? Você pode vender energia, transferir para os amigos. Né? Aí o que acontece? A tarifa dos mais pobres sobe. Tá? Então, esse problema é... E se acabarem todas essas indústrias, não vai ter emprego. O emprego talvez seja o maior desafio. Então, é um caos econômico e social. Isso vai acontecer não só com energia, mas com alimento, as montadoras de veículos, as produtoras Então, quem vai produzir alimento orgânico? São empresas de adubo químico. Quem que vai produzir soluções de mobilidade? São as montadoras. Só que tem que esperar recuperar o investimento aos poucos e passar por esse caos. Então, eu acredito que daqui a uns 20 anos, mais ou menos, a gente já esteja entrando no mundo dessa forma. Mas nós não temos aí uma conta que não fecha. Não fecha justamente porque aquela tecnologia que, por exemplo, no ideário marxista, no ideário de Karl Marx, era visto como a tecnologia fará com que, dizia ele, ensinava ele, fará com que nós tenhamos muito mais tempo de lazer, fará com que as pessoas trabalhem menos. Né? Isso era a teoria. Evidentemente, uma teoria que não deu certo. Né? Porque não gerou lazer nenhum, gerou desemprego. E depois, embora Malthus estivesse errado, sem dúvida estivesse errado, quanto à impossibilidade dos alimentos, né? Quer dizer, aquela história o ser humano crescendo exponencialmente e os alimentos não, né? E o alimento não, mas que acabou sendo suplantado pela tecnologia. Né? Isso. No entanto, nós temos gente demais. Então o problema não me parece tanto assim a produção do alimento em si, mas seria a distribuição. Não é só, então, mas não só isso, a distribuição e com que meio se adquirir o alimento. Principalmente pela camada mais pobre. O custo. Porque a tecnologia vai tirando gente. Você tem o custo e você tem a produção. Olha, como é que você agrega? Então, olha, exemplo simples. Anos atrás, Kassai, e esses anos que eu digo, são 10 anos talvez, não mais do que isso. Quando você entrava num banco, você via provavelmente 8, 10, 12 empregados. 2 funcionários, entre caixa, gerente, agência pequenininha. Vai de novo nessa vai ter 3, 4. É verdade. Se tiver, 2/3 já foram mandados embora, porque a tecnologia resolve tudo. Isso. Então vamos lá. A Europa passou por isso antes de nós, e chegou a 20, 25% da mão de obra economicamente ativa desempregada. Isso. Correto? Isso. Por quê? Face à mecanização. Hoje nós já estamos chegando na inteligência artificial. Isso. Correto? Ao passo que aqui no Brasil nós estamos ainda em linha de produção. Nós não estamos nem na terceira revolução. Isso. Nós estamos ainda na segunda. Nós estamos mais perto de Henry Ford ainda. Né? Nós estamos em linha de produção. Chegando lá. Estamos chegando lá. Como é que a gente resolve isso para ter trabalho, renda, alimento
e sociedade existente, vamos dizer assim, sem acabar. Ó, se você responder isso, você ganhou o prêmio Nobel. Eu ia falar. Essa é a questão. Essa é a Eu ia questão. falar. Como fazer tudo isso? É uma questão difícil e já com resposta. O que eu lembrei aqui é que, na verdade, muitas pessoas já pensaram sobre isso. Sim. E existem algumas agendas mundiais. A maior delas, acho que todo mundo já conhece hoje, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, são 17. Esses 17 ODS substituíram os antigos ODM, Objetivos do Milênio. Sim. Né? Então, o número 1, que eu me lembro, é extrema pobreza. O número 2 é agricultura. Alfabetização. E aí vai energia, água, floresta, cidades, paz. Então, todos os problemas estão ali. Então, a maior agenda são os 17 ODS da ONU. Uma outra agenda é a encíclica papal número 2, que eu, por acaso, li. Você descobriu, você me passou, que eu também desconhecia. Eu falei, o que é isso? Aí eu li inteirinha, tem 200 páginas. Maravilhosa. E ela fala sobre pobreza, sobre energia, sobre água. E a do Papa? Do Papa Francisco. Atual. Atual. Sim. E que chamaram de comunista por causa disso. Ele é inteligente. Aí não vamos entrar em redes virtuais. Mas aí, vai. Em rede virtual rasteira. E quem que produziu? Ele coordenou, e eu tive a oportunidade de conhecer o coordenador, o Dom Marcelo Sorondo. Você conheceu lá, né? É um PhD esqueci o nome lá, arqueologia. E ele que coordenou uma equipe científica. Aquele cientista que morreu, Stephen Hawking, né? Ele foi convidado para participar. Aí ele chegou para o Papa e respondeu que não aceitaria porque ele não acreditava em Deus. Sim. Aí disse que o Papa Francisco respondeu, nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos a sua inteligência. Lógico. Então ele montou uma equipe científica do Vaticano, que são as cabeças do mundo ali, para tratar dos grandes problemas. E o primeiro grande trabalho foi a encíclica papal. Sim. E eu comparei os ODS com a encíclica papal. Aqui no livro está bem detalhado. Né? Eles falam a mesma coisa, só que a encíclica descobriu algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui fala sobre consumo sustentável da ONU. Aí aqui ele fala, olha, não adianta só incentivar, conscientizar as pessoas num consumo sustentável. Você tem que descobrir por que as pessoas estão consumindo dessa forma. Aí um outro parágrafo. As pessoas estão consumindo dessa forma porque o coração está vazio. Aí ele começa a entrar numa forma mais romântica. Um aspecto espiritual também, né? Espiritual, romântico. Só que o próprio Dom Marcelo falou assim, essa encíclica não é para os cristãos, é para o mundo, né? Para ajudar. E aí ele vai despertar... Urbi et orbi. O que é isso? Urbi et orbi. Viu? Quando o Papa fala para todos. Olha que coisa. Urbi et orbi. Olha que aprendendo. Vocês pensam que Japi é o quê? Não. Leitura. Só falta ter falado errado, mas eu acho que não. Dá mais bobada e erra, né? Agora, e sem ser teólogo, eu acho interessante, foi falado aqui várias vezes, né? A encíclica. Então, nós temos as bulas papais Sim. e as encíclicas papais. Né? As bulas são menores, são pontuais. A encíclica, o que vem a ser, né? Ela é uma doutrina, a doutrina cristã, interpretada a cada tempo, a seu tempo, por cada um dos papas. Né? Então, cada encíclica, ela significa conhecimentos, direcionamentos, que, como você falou muito bem, Kassai, não é apenas para cristãos. Não, para a humanidade. É para a humanidade. Sim. Claro que o cristão, especialmente, se ele, né, na medida que ele tenha a fé cristã. Sim. Mas serve para todos, sem dúvida alguma. Claro. Né? E isso é uma encíclica papal. Eu desconhecia a existência, realmente desconhecia. Eu quero perguntar um negócio para você que é muito importante. Aí vamos aproveitar, porque tem umas perguntas. Vieram também. Então vai lá. Né? O Eusébio Santos, eu trabalhei no Oiapoque. Olha aí, a coisa é feia. Ele quer um livro. Olha só, estamos aqui nesse programa melhor que o Plim Plim. É isso aí. Fala do respeito ao envelhecimento das pessoas, né? O Sereno Klaus fala, tendo em vista que nossa Amazônia de fato é um pulmão nacional e ainda tendo em vista que a tributação é imposto não vinculado, o porquê não impor taxa para ajudar no combate constante ao desmatamento? A ideia é boa, né? Uma tributação específica. Sugestão, R$1 por eleitor por determinado período até que seja sanado o problema.
Ó, a ideia, e ele fala da soberania interna. Soberania interna, ele é um conceito, Kassai, que você também, evidentemente, está acompanhando a todo momento. A soberania, a noção, ela vem mudando muito. Sim. Né? Nós tínhamos um conceito clássico de soberania estritamente territorial. Sim. Ou seja, O espaço físico. espaço físico. Aqui nós somos soberanos, acabou. Fim de papo. Né? E com complementos. Por exemplo, 200 milhas do mar territorial. Ou que espaço aéreo. Espaço aéreo, até um determinado limite, exatamente. Mas hoje a soberania, e isso é uma discussão muito séria, ela tem sido relativizada. E isso é um perigo. Qual que é a sua noção hoje, especificamente, dessa questão da soberania? O problema é relativizar. Isso. Agora, fica muito fácil relativizar a nossa Amazônia, quer dizer, não, a soberania, como disse o Macron, no seu momento de decadência popular, né? Que ele está mal votado. Nem vou falar da mulher dele, porque aí pronto, já vou ser acusado de sexista, etc. Né? O Macron, vamos internacionalizar a Amazônia. Mas peraí. Então vamos internacionalizar também todo o petróleo da Sibéria. Sim. Né? Vamos internacionalizar tudo que diga respeito à humanidade como um todo. Agora, vai falar isso por Putin. Mas como é por que exemplo, você vê isso? Né? Essa questão... É a relativização da soberania. Isso, porque, olha, nós temos a Amazônia com os problemas que ela tem. E você faz parte de uma ONG, essa ONG recebe dinheiro externo. Isso. E tem um bom caixa. Tem, nós temos. Isso. Então, por favor, explica. Ó, eu acertei, viu? O Reginaldo Honório falou ubi et orbi, a cidade e ao mundo. Obrigado, Reginaldo. Salvou. Não, salvei não, falei certo. Falou certo. E aí, fala. Então, Vamos lá, close no Kassai para o Kassai explicar a questão agora, de ONG. Exatamente. Você faz parte. Atualmente eu faço parte do Conselho Fiscal da FAS, Fundação Amazonas Sustentável. Sim. Então, é uma entidade que tem lá um investimento, um capital de 100 milhões de dólares. Né, tem um orçamento aí equivalente. Aí o que eles fizeram isso há 10 anos? O Bradesco doou 20 milhões de dólares, o governo amazonas doou 20 milhões de dólares, o Hotel Mercury doou, a Coca-Cola doou, a Samsung doou. Aí o que eles pegaram? Aí pegaram um ex-secretário do Meio Ambiente da Amazonas, né? Mais um ex-ministro da Fazenda e montaram essa ONG. E qual que é o objetivo? É levar benfeitorias, confortos para manter os ribeirinhos e os indígenas na floresta. Sim. Porque, na verdade, são eles os únicos que têm condições de vigiar a nossa floresta. Sim. Sim. Mas vocês têm que receber algo para isso, né? Tem. Então, essa fundação, depois vocês podem entrar no site, é um trabalho maravilhoso. Então, quem que é o presidente tem um conselho, o sistema de governança. Quem é o presidente do conselho de administração? É o presidente da Samsung. Ele vai lá voluntariamente, usa todo o know-how que ele tem de gestão, de empreendedor. Sim. Quem que é o outro conselheiro? É um ex-ministro da Fazenda. Quem que é o outro? É o diretor, o proprietário da Redes Bemol. Ele vai lá, ele trabalha bastante. Tem a Cristiane Torlone, o Edson Fazano, que fazem parte. Então, são pessoas que têm que não precisam mais de dinheiro. É pro bono. E é um pro bono, pro bono de verdade, né? Não é só um voluntariado, é um serviço especializado. Então tem um sistema de governança muito bom. Aí esse dinheiro está investido, né, da melhor forma possível. O juro desse dinheiro eles converteram em bolsas, Bolsa Floresta, Bolsa Família. E com isso foi possível levar o que para as comunidades? Então eles moram numa APA, área de proteção ambiental, que aí é possível ter moradia. Né? E a comunidade tem que assinar um contrato, isso há 10 anos. De não venda, né? Não desmatar. E não venda. Não venda. Né? E aí em troca, eles levam, a fundação leva moradia digna, energia solar, resolver o problema da água. Eu descobri que eles não tinham água para beber. Com aquele monte de água, não tem água potável. Não é potável. Não é? Não é potável. Né? Então tem energia elétrica, tem água, tem escola, tem posto de saúde, tem um campo de futebol. Então, todas essas comunidades que são apoiadas pela Fundação Ribeirinhos, eles têm uma qualidade de vida invejável, invejável. Tem internet, o pessoal não tem linha telefônica, mas tem celular e tem o smartphone. Né? Então eu converso aqui diariamente. Com o mundo. Eu converso diariamente com as pessoas que estão lá
Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo... Né? E olha que coisa importante. Essas pessoas têm filhos. Tem filhos. O filho fica ali, ou ele vai ser explorado ou tudo mais, ou ele sai. Exatamente. E vai para a cidade grande. E aí ele vai aumentar o cinturão de pobreza lá das grandes cidades. Eles iam para Manaus. E lá ele vai ser deteriorado em sua cultura pela deteriorização da grande cidade. Isso. Aí, isso é importante também para você manter o jovem na comunidade ribeirinha. Isso. E na preservação da cultura. E na preservação da cultura e do meio ambiente. Isso. Essas, que nem você está falando da sua ONG, que você faz parte, ela presta um serviço maravilhoso. 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 A conclusão que eles chegaram E perceba, assim, não é uma ONG ideológica. Não tem nada a ver. É isso que nos deixa muitas vezes encasgados. Quando você percebe certas ONGs, na verdade, apenas conseguindo dinheiro governamental, né, e apenas governamental, o que acaba sendo uma contradição em termos, já que ONG significa organização não governamental. Né? Então é uma contradição em termos. Então, mas como é que você faz para isso expandir esse trabalho? E ao mesmo tempo com seriedade e tal, tudo mais. Porque pelo que você está falando, e você já esteve lá, né, e vai agora novamente, faz parte de tudo isso, quer dizer, primeiro, há a necessidade da preservação. Claro. Isso indiscutível. Dúvida, indiscutível. Precisamos de dinheiro que vem também externo. Por quê? Porque para essas ONGs sérias. Porque não é só a sua, deve ter... Então, a fundação continua, não foi interrompido, continua recebendo dinheiro pelo BNDES, que vem da Alemanha e Noruega. Que beleza. Que são projetos muito grandes, né? E que precisa. E a prestação de contas é bastante rigorosa. Sim. Né? E, então, essa parte não foi afetada. Outros projetos que estão temporariamente sendo afetados. Sendo afetados. Isso. E bom, agora então vamos falar mais... Você comentou, o maior problema das comunidades, quando foi feito as necessidades, os filhos envolviam com droga lá nas capitais, em Manaus, e as filhas não tinham emprego, iam trabalhar como empregada, prostituição. Hoje os filhos estão voltando, formando na faculdade, voltando a ocupar cargos nas comunidades. Já tem até o colegial, via internet, uma rede de televisão, e vai ter a primeira faculdade. Que bacana. Tá? E nós temos aí, acho que 3 indígenas de uma comunidade que eu conheço bem, que eles participaram dos Jogos Pan-Americanos, acho que medalha de bronze, e estão assim, a um ponto de serem classificadas para as Olimpíadas em arco. Nossa, que legal. Era uma comunidade que legal. Com característica indígena, com arco e flecha. Artesanal deles. Sim. Aliás, o meu filho aprendeu a fazer, né? Olha aí, que legal. Só que agora eles utilizam o arco profissional, que eu fui experimentar. Eu usei o deles normal. Aí fui pegar o profissional, eu não consegui puxar aqui, né? Aí você pega uma mocinha lá dos seus 18, 19 anos, pega o arquinho... Com maior facilidade. Aí você passa a passar vergonha e fala, mas ela é índia. Eu acho que ela ganhou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, né? Pan-Americanos agora, né? E tem possibilidade de ir para as Olimpíadas. Então, o objetivo da Fundação tem vários projetos, né? Então, se a comunidade tem característica indígena de pesca, então vamos ajudar a pesca. Só que, por exemplo, tinha lá o pirarucu. Sim. Aí o professor Virgílio Viana é um PhD em manejo florestal. E a aula dele para os alunos que nós levamos lá é magnífica. No meio da Amazônia ele vai explicando. Sim. Né? Mas ele pegou a tese dele de manejo de floresta e pegou um doutorando lá na Universidade de Manaus e que conhecia peixe. Adaptou o manejo de floresta para manejo de pirarucu. Ai, que coisa louca, né? E aí, nessa região, então ele já sabe quantos o que ajuda a evitar, inclusive, a extinção. Eles fazem o inventário, calculou o ponto quantos pode abater por comunidade e para continuar a espécie, né? E ao invés de vender por atravessador, o que eles fazem? A Fundação intermedia uma feira em Manaus, né, que tem lá semanalmente, e vende de lá 10 vezes ao preço. E entra recurso. Sim. Outro dia a gente passou numa comunidade, junto com o pessoal do Bradesco, que montou o primeiro banco microcrédito. Aí foi hilário, tinha uma casa, né, e não tem estrada, é só rio, uma motocicleta, né? Foram perguntar por que aquela motocicleta.
Ele falou não, que ele ganhou tanto dinheiro e ele não precisa de dinheiro, porque alimento ele tem, casa ele tem, né? Não gasta nada, não paga imposto também. Né? E ele tinha receio de deixar o dinheiro no banco. Então ele viu uma motocicleta barata em Manaus e comprou. Investiu. Está lá uma casa flutuando e uma motocicleta. Aí o Bradesco está indo lá agora, montou lá um banco de microcrédito, né? Então, aí você pega uma outra, é artesanato. Aí então reuniu as mulheres que gostavam de fazer artesanato, trouxe uma design francesa, voluntário, pro bono, né? Deu um ar. Aí uma bijuteria de R$1 passou a valer $10. Sim. Né? Exporta. Sim. Né? Toda vez que eu vou para lá, eu trago óleo, aqueles óleos, né? Que servem para tudo. Maravilhoso. Cura a garganta, né? Tudo, né? E eles têm isso em abundância. Então, eles estão o quê? A Amazônia já é ecológica. Precisa ter um retorno econômico para manter as pessoas ali. Né? Eu participei de uma reunião anual que tem dos representantes das comunidades. Tinha um senhorzinho, esqueci o nome dele, batendo aqui, né? Chinela havaiana, shorts, camiseta. É básico, né? é básico. E ele é responsável por uma comunidade de 2,5 milhões de hectares, a comunidade dele. Nossa. Né? Aí resolve os problemas, aí chama governador, chama professores, chama representantes do poder público, né? E aí tem todas as reivindicações. Uma das reivindicações era assim, por exemplo, vai alguém, um madeireiro lá, desmatar. Aí eles já não interpelam mais. Aí tem que anotar, o barco tal, tira foto, aí manda por e-mail ali. E aí eles queriam que o nome deles não aparecesse. Por questão de segurança. Né? E assim, para o governo mandar uma polícia, 20 dias depois vai gastar R$5 mil de óleo diesel para andar aqueles milhares de quilômetros no barco ali. Então, ou seja, não tem ninguém lá. Né? O governo não teria condições de fazer um poder de polícia. Né? Então, quem são os verdadeiros donos das florestas? São as pessoas que moram lá. Não tem escritura, porque é uma área de proteção, mas eles estão cuidando. E eles cuidam assim como o Papa fala, o Laudato Si, cuidar da sua casa. Né? Então, era isso. Não sei se E olha, e aí, muito a propósito de tudo isso também, quer dizer, está dentro, né? O Carlos Ananias coloca aqui a preocupação dele em relação à estranheza dele quanto ao interesse internacional pela Amazonas, né? Ele coloca alguns dados, que eu não sei se esses dados você traz aqui também, Kassai, que 66% de preservação ambiental no Brasil. Isso, o Brasil é por aí. Enquanto que os Estados Unidos, já não tem mais floresta. Já não tem mais. 20%. Não tem. É o único lugar no mundo que tem a quantidade de floresta nativa em grande quantidade é aqui. Tem um pouquinho na Indonésia também, mas não tem. Aliás, você estava falando do Macron, né? Macron. E a gente, ambientalista, estava bravo com o Bolsonaro, né? Exato. Mas eu não sei se foi conspiração do universo. O que ele está conseguindo fazer... Sim. O Bolsonaro, talvez ele chamou pelo desconhecimento dele, chamou atenção. Ele está chamando mais atenção do que os ambientalistas fizeram nesses 20 anos. Justamente pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Acho que estão preocupados, se aqueles brasileiros meterem fogo lá em tudo aqui, nós estamos perdidos. Exatamente. Né? E na encíclica papal, lembrei aqui que esqueci de falar aquela hora, certo. Comparando ao Sodeste com a encíclica, ele põe algumas coisinhas. E uma delas é isso que você comentou, de estrutura de poder. Sim. Então ele fala o seguinte, então você pega, por exemplo, os países norte e o sul. Né? Então aqui está a riqueza, aqui está a pobreza. Né? Aqui tem tecnologia, aqui tem produtos de manufaturas que não agregam valor. Sim. Então o Japão não produz alumínio há mais de 20 anos. Quem produz? Deixa na África, no Brasil. Sim. Né? Mas como fazer países que equilibrar a ainda riqueza? são extrativistas. Isso. Mas como equilibrar a riqueza de quem utiliza e de quem aqui fornece? Então, aí na encíclica tem um parágrafo lá que ele fala o seguinte, é necessário desmontar essa estrutura de poder internacional. Sim. Porque, então, ou seja, isso que nós temos no Brasil, digamos aqui, é soberania nacional. Mas assim, é um bem, né, que produz serviços ambientais gratuitamente, não só para o Brasil, para o planeta como um todo.
E o PSA, pagamentos por serviços ambientais, deveria ser pago não só por nós brasileiros, né? Então, a Noruega e a Alemanha já fazem isso voluntariamente. Sim. Né? E todos os países, principalmente... Ajudam para preservar aqui. Teriam Você que fazer essa contribuição. Uma discussão? Isso, aí, vamos lá. Então, isso que talvez esteja acontecendo internacionalmente, aí o Macron, o Bolsonaro, o Chile, né? Talvez seja inevitável que vai chegar numa discussão dessa. Então, quando falo assim que o Brasil é o pulmão do mundo, o celeiro do mundo, não sei o que tal... Acho que pulmão é um exagero, né? O pulmão são os oceanos. E até porque, se a floresta sofrer um pouco de queimada, ela acaba absorvendo mais do que produz de oxigênio. Mas, com certeza, a produção de umidade, a regular o clima, isso é inquestionável. Eu até esqueci o que ia falar. Não, mas em relação a isso, uma hora, não vamos chamar de imposto, então, o que tem que mas vamos chamar de um pagamento pela preservação do que nós temos. Isso, então, digamos assim, essa discussão sobre... Mas em Kyoto já havia sido previsto isso. Sim, como preservar essa floresta. Então, digamos que a responsabilidade não é só brasileira, apesar de nós... Ela é mundial. Então, esses mecanismos internacionais, desde comércio, proteção, taxação, então teria que facilitar isso. São mecanismos compensatórios. Senão você pega, por exemplo... Você preserva, mas você ganha para preservar. As nossas maiores indústrias, a Petrobras, Vale, que era do Rio Doce, né? A gente exporta 30 toneladas de minério para importar um negócio desse aqui. Né? Então tem que desmontar isso. Tem que desmontar. Então, mas olha, nós ouvimos falar sempre o seguinte, né? Que o Japão vai lá e utiliza tal árvore, utiliza tal raiz. Ele patenteou o cupuaçu. O cupuaçu. Depois acabou perdendo, mas por anos, né? Por anos. Então, como fazer para desmontar essa máquina extrativista que existe mundial, que você falou 30 toneladas de um minério e depois volta um celular, porque o produto final acabado é esse, né? E nós pagamos uma fortuna, você paga 10 mil reais uma porcaria dessa que ninguém mais vive sem, e você desmonta lá o nosso minério e vai a preço de banana. Como que você corta isso? Porque, veja bem, hoje o Macron até falou um negócio que é interessante. Ele disse o seguinte: vamos pensar em questão de fazer com que haja um veto de alguma coisa. Lembra que ele chegou a falar isso? Né? Sanções. Mas ele não foi apoiado por ninguém. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer... Só falta você estar de acordo. Não, peraí, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte... Sanções são seríssimas. Isto foi aventado por um presidente de uma nação europeia, isso que eu estou falando. Olha só, eles tiveram o poder, ele, né, teve o poder e tentou influenciar dizendo: vamos fazer sanção em função de não queimar a Amazônia, né, e utilizar para boi, né, para boi, para pasto, pecuária, isso, não estava lembrando. Como que você quebra isso? Que essa visão é imperialista. Como que nós aqui, eles estão tão acostumados que nós fornecemos, que a hora que a gente fala, olha, nós vamos cobrar por isso, não é um negócio tão simples. Não é um problema difícil. Muito difícil. Acho que cada um tem que fazer a sua parte. Isso. Nós estamos fazendo, né? Sim, então aqui, eu tenho que mostrar que o lucro já não é mais... financeiro. Só. Nos últimos 20 anos, a gente teve a internet, que a gente não conseguia prever, né? Nós tivemos a crise de 2008, aquela marolinha. Sim. A marolinha E até hoje nós estamos... O Brasil era a marolinha foi a Dilma? Não, o Lula. Foi o Lula. Marolinha. O Brasil cresceu em média nesses anos 1% ao ano. Se tivesse crescido 3%, estaria dando risada aqui. Sim. E essa crise de 2008, ela mudou o sistema de especulação financeira e obtenção de lucro das empresas. Então, a nossa esperança, e é o que nós trabalhamos, como que a empresa vai continuar ganhando dinheiro. Não é só financeiramente. Então, ela vai olhar para isso, ela vai olhar a sua casa.
Né? Então, e ela ganha em imagem, ela ganha em valor, né? Nos na bens bolsa. incorpóreos. Os bens incorpóreos. Nós temos não deixa de ser um fundo de comércio. Sim, exatamente. É o fundo de comércio. É o fundo de comércio. É o fundo de comércio. Especificamente. É um fundo de comércio. Que no início se olhava para todos esses aspectos sociais, ambientais, né? E depois ficou estritamente financeiro. Com a crise de 2008, quebrou esse conceito. Então temos que voltar a olhar o todo. Né? E não só hoje, mas a longo prazo. E a longo prazo, todos nós temos. Então a gente imagina que nos próximos 20 anos vai haver uma mudança das empresas. E o mundo já tem hoje capacidade e tecnologia para produzir. Você acha que mata a fome do mundo hoje? Com certeza. Olha, isso é importante. Nós produzimos alimento para matar a fome da humanidade. Então, hoje sim, a questão é a distribuição. Então, nós produzimos alimentos hoje não para as pessoas, para o gado. 80% da produção. Então é só reduzir o consumo de carne e sobra comida. Né? Então, eu não consegui... Porque a soja dá para comer também, né? Dá para comer também. Né? Então nós vamos comer carne, não todo dia, no futuro. Sim. De vez em quando, né? Vamos venerar um bifinho ali, né? Sim, um bifinho não, que seja uma grande picanha. Ver um Kobe beef. O Kobe. Kobe beef, gente, é o bife japonês. Né? Quanto custa? Nossa, é caríssimo. Custa R$800 um quilinho, assim. Segunda, uma carninha de segunda. Boa. No Japão, né? Aqueles ancho, aquele chouriço, né? Nossa Senhora. E na média brasileira, menos de 10% da população come carne regularmente. Então, olha que discrepância, né? Você, regularmente. Você 80% do que nós produzimos vai para o gado. É para gado. Só que o gado não mata a fome da população. Só 20% come. 10 ou 20% come gado. Porque a maioria vai para exportação. Exportação. Isso. Quem come são outros países. E como que quebra isso? Que dificuldade? Então, a gente acha assim que se a gente for você pensar... como contador ambiental, né? Como é que você vê essa questão da produção do alimento, da distribuição, da questão da sustentabilidade, tudo isso que você acabou escrevendo aqui, você chega à conclusão que há mesmo saída? Então, no modelo atual, não tem. Porque se você aumenta a fome, certo? Não faz chegar o alimento, correto? Você tem um déficit público imenso. Num país que deve... Não vai bloquear? Não vai chegar uma hora que vai paralisar? Vai. Por isso que... É importante você falar isso. A close aqui no então, essa crise de 2008 já balançou esse modelo, né? Não só de governo, de indústria, sim, de mercado financeiro, mercado de capitais. Né? Então, como que vai mudar isso? Mudar em movimento, não pode parar. Sim, né? Não é assim, né? Então, eu realmente não sei como vai fazer. Eu vou rezar para que os nossos filhos, netos aí... mas, assim, pensando de uma forma otimista, o mundo já tem tecnologia, já tem recursos para produzir alimento, moradia, educação, saúde para todo mundo e não precisar trabalhar mais. E há muito tempo não temos, muito tempo e muito relativo isso, não temos guerras mundiais. Sim, né? Quer dizer, aparentemente, ainda vivemos em épocas muito violentas. Mas do ponto de vista sistêmico, nunca houve um período de paz tão longo. Olha só. Nunca houve um período de paz tão longo. Sim. Em relação mas é que a guerra que dá o avanço também, né? Ela dá avanço tecnológico, ela dá uma série de... Medicina. Você falou disso, quando eu nasci, tinha 3 bilhões de habitantes, na década de 60, isso, e a expectativa de vida era 50 anos. Meu pai faleceu com 48. Meu pai 50. Olha. E hoje a expectativa média brasileira é 74. As mulheres é quase 80, né? O homem 74. Então você vê que não está melhorando de um certo aspecto. Sim. Isso é que, inclusive, um dos aspectos mais graves da reforma da Previdência. Exatamente. Porque está ficando velho. E vai tirar o dinheiro de onde? Vai ficando velho. Uma população velha. Eu assisti na semana passada, esqueci o nome do autor, tem lá as fases do iluminismo, aquelas grandes revoluções, né? Diz que a última foi isso aqui. Foi quem que inventou mesmo? Bom, há vários, né? Mas o Steve Jobs, o Jobs aperfeiçoou, né? Então, acho que por isso que ele foi embora e está prestando conta. Mas ele foi o responsável. Então, você vê que ninguém consegue largar aqui, né? Não, é impossível. Né? Aqui
no caso, veja, estamos pegando questões. É? Né? O pessoal que está mandando abraço para nós. Então, Você viu? é impressionante, quer dizer, você tem... Então, e você múltiplas. comentou no início que mudou, não é só, não tem mais espaço. Então não tem mais espaço. Não. Né? Então, como que a gente não vai deixar de olhar para isso se aqui a gente conversa com alguém que está lá na China, Exato. nos Estados Unidos, lá em casa. Nesse aparelhinho tem mais tecnologia, muito mais tecnologia do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Isso. Muito mais informações. E nessa palestra, esse filósofo ele fala que o novo iluminismo foi a partir disso, que muda a concepção de espaço e tal. E como os nossos filhos hoje eles têm uma consciência, não é só financeiro. Para que eu quero trabalhar tanto? Tanto que está mudando. O jovem está deixando de ter carro. Isso. Ele percebe que andar de Uber ou de bicicleta. De bicicleta é mais barato, é mais saudável. As relações sociais no perímetro urbano estão mudando. Porque o que traz grande problema, que a gente estava falando sobre isso, nós temos hoje os centros urbanos impermeáveis. Né? Impermeável. Você não tem lugar para a água da chuva entrar no solo. Sim. Por quê? Porque você impermeabiliza, vão para as galerias com o tempo vão ficando insuficientes na seção, porque não há terra para absorver. Certo? E a água que alimenta a árvore não é a chuva, é a que infiltra na raiz, que hoje está indo para os rios. E aí, como é que faz tudo isso e você resolver a questão dos centros urbanos? A questão da mobilidade, a questão do ar, porque dá a poluição. Então, como que resolve? Os jovens estão chegando à conclusão, principalmente na Europa e tal, que é melhor não usar esses equipamentos públicos ou esses equipamentos sociais. Por quê? Porque gera mais desgaste para a vida do que facilidade. Verdade. Eu lembrei. Já passou a época do deslumbramento, né? Com essa tecnologia de carrão, isso aqui. Eu lembrei aqui que a última vez que eu vim aqui, não sei quando, eu tinha acabado de comprar um carro híbrido. Sim. Olha aí. Hoje eu já rodei 50 mil quilômetros. Com ele. Então, olha só, você tem uma usina. Você põe um pouquinho de gasolina, ele anda 10 e gera 15. Ele auto se sustenta. E ele faz 25, 30 quilômetros com litros de gasolina. Olha que beleza. Aí a gente estava brincando. A gente tem uma usina hidrelétrica que joga a energia fora e vai para as indústrias, para a população. E se bolasse um negócio lá que ela gerasse energia para si mesmo, Isso. Já dobra. Se conseguir dobrar a produção, já. Sim. Olha, só que o que a gente estava discutindo. Falou, a questão do desemprego, você gera o desemprego na outra ponta, quem usa a atual. Que entra petróleo. Tudo. E aí, aquilo que eu falei. E o petróleo vai acabar. Vai acabar a necessidade do petróleo. Ele vai acabar. Porque vai mudando. Ele está sendo substituído. O carro híbrido é uma substituição. Uma substituição. Então, e se na Europa deu o custo da manutenção dos 24, 25% da mão de obra economicamente ativa, desempregada, só que os países bancaram. Mas teve o quê? Teve vários conflitos internos. Porque você imagina o jovem que sai com aquele ímpeto e ele não tem emprego. Porque lá isso é incentivado. Nós aqui não estamos, nós estamos na contramão, né? Nós estamos incentivando a não estudar. Né? Mas lá incentivando a estudar. Aí mantém esse 24% aí economicamente, o Estado mantém. Mas você tem que gerar o quê? Você tem que gerar consumidor. Porque 24% não consome. Senão a conta não vai fechar. Não vai fechar a conta. E não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim. Né? Dizer pura e simplesmente que que sejamos contra o consumismo. Peraí, e depois? Tá bom. Não comprem. Não comprem. Tá bom, não comprem. E aí? A empresa fecha. Fecha. Aí tem o desemprego. Esse livro aí você tem o desemprego. Aí aproveitando, ele, no formato pequeno, ele teria 500 páginas. E nesse formato maior, 360. Então, quanto custaria um livro desse antigamente? 250, 300 reais. Eles conseguiram lançar por 100 reais. Por que fizeram? Lançaram simultaneamente a versão em papel e a em PDF. Sim, online. PDF. Né? Um valor um pouquinho abaixo. Esse PDF custeia o preço desse. Sim. Então você viu, já mudou o modelo. Sim. Né? Então, isso que as empresas vão ter que fazer com tudo. Daqui para frente. Né? Para quê? Para ela continuar subsistindo.
né? E o objetivo maior da empresa, o contrato social, é com a sociedade. Sim, claro. É por isso que existe, senão não tem razão. E fazer com que a empresa Ela dure... tem que ser bem vista. Tem que ser bem olhada. vista. Sim. Se ela não for bem vista, ela não vende. Então, a nossa esperança, talvez não somos nós que estamos pensando ainda com a nossa cabeça do século passado. Sim. São esses nossos filhos aí, os filhos Talvez deles. os netos. Os netos. Os né? netos. Já tem neto? Tenho 5. 5 netos, Cinco né? netos, eu não cinco tenho netos. nenhum, Nem eu. infelizmente, ainda. Eu também choro. A questão é que eu casei. Eu falei para ele emprestar um Não, neto aí para eu casei bastante jovem, né? E são 6 filhos, né? Então, Oh, que maravilha. crescemos e multiplicarmos. por que não? Por que não? Agora sai caro, rapaz. Sai, né? Por isso que ele está ficando careca. Mas tá demorando, tá demorando. Né? Uma coisa que é importante agora, eu queria saber também da questão da Amazônia. É possível a exploração sustentável? Sim. Vai, do quê? Então, lá, talvez o maior patrimônio, tem muita riqueza lá, nióbio, ouro. A questão pedra. do nióbio, você está por dentro de alguma coisa? Diz que tem um outro mineral que eu esqueci o nome, que ele é muito mais caro do que o nióbio. E nós tem lá temos. também, né? E a riqueza é muito grande. E o processo de exploração a gente desconhece. Tem lá o pessoal que fica catando e vende lá né, no mercado. E tem aqueles processos, aqueles barcos assim, de 200 por 200 metros, com aquele rolo, ele vai passando, vai filtrando a água, jogando, e tem uma esteira, Já vai minerando. e já exporta tudo. Então é monstruoso o mercado que tem por detrás disso, né? E para atender o quê? Os países ricos, né? Para fabricar navios, aviões, etc, etc. Então isso que o Papa falou que nós estamos numa fase de maior transparência. Então isso que era poucos conheciam e está se tornando transparente. Então esse trabalho com as empresas é um convite para que elas tenham a maior transparência. Por quê? Porque a sociedade valoriza a transparência, né? Eu estou errado, mas aqui, ó, confesso que estou errado e vou tentar fazer isso para consertar. Então isso tem valor. O compliance, né? De onde veio a necessidade do compliance? Isso. Quer dizer, o excesso de corrupção foi tal que chegou-se à conclusão que chega. Vamos desbaratar as quadrilhas. Porque vai nos matar. Embora haja tanta resistência, né? Isso. Inclusive O que é natural. Em nível de cúpulas, Sim, né? o que é Tanta natural. resistência, mas justamente para quê? Porque se mostrou aquilo ruim para as próprias empresas. Você quer um exemplo? Agora, só terminando de responder da Amazônia, Sim. Na minha opinião, o maior valor dela, muito acima das riquezas naturais, é a floresta em pé, produzindo essa bomba de umidade dos rios voadores. Esse é o maior. Né, que os outros países talvez enxerguem, e tanto ou com mais consciência do que os brasileiros. Então, como manter esse patrimônio? O objetivo da Fundação Amazônia Sustentável é trabalhar para isso. O governo está enxergando isso, espero que com maior profundidade. Né? E talvez o mundo olhar para isso e para começar a não só mandar dinheiro, mas equilibrar um pouco todos os países. Né? O ODS número 1 trata da extrema pobreza. Nesse livro nós fizemos um levantamento. Por exemplo, lá tem 800 milhões de pessoas que não têm água. É água para beber, essa aqui, não é para tomar banho. 900 milhões que não têm comida todo dia. E vai indo, né? A ONU tem os índices de pobreza, por exemplo, tem comida, mas não tem saneamento. Tem saneamento, mas não tem eletricidade. Aí nós fizemos as contas que todos os principais traços de extrema pobreza, 60% dos 7,7 bilhões de habitantes. Então, é o maior problema hoje. Né? E na encíclica e nos ODS, eles falam assim, que para resolver esse problema, que começou lá no Malthus, com comida, hoje é mudanças climáticas, etc., etc., na verdade, tem que aproveitar essa grande oportunidade para resolver os problemas da vida como um todo. Né? Por isso que o número 1 é a extrema pobreza, o número 2 é produzir alimentos de qualidade, sustentável, sem adubo químico, etc., para não ter fome. O terceiro, a energia tem que ser limpa, etc, etc. Só que cumprindo todos esses objetivos, e num mundo que não vai ter emprego, etc, 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 o lado bom é que, assim, olhando no balanço contábil do planeta,
tem recursos suficientes para fazer tudo isso. O que precisa é acertar as relações entre nós. Uma equalização social. Sim. Exatamente. É isso aí. Uma equalização social. Isso. Então, para interferir... Como fazer um regime político? A grande questão, como você fazer um regime político que ele não explore, no sentido de eu ter mais do que você, correto? Ao mesmo tempo, preservar a livre iniciativa, porque se eu não puder ter a capacidade de ir mais além... Você não vai ter estímulo. Eu não vou ter estímulo de vida. Então eu preciso ter o estímulo de vida, eu preciso ter o mínimo para todo mundo, correto? Como fazer isso? Você ter um mínimo para todo mundo, você ter o estímulo e ao mesmo tempo você segurar o ser humano, porque ele é o quê? Predador, né? É aí que eu ia chegar. Ele vai além. A natureza humana é compatível com todas essas... Não. Esse é o grande problema. Essa questão, eu acho que não. Esse bicho ele não é compatível com a questão da organização social de maneira equilibrada. O ego dele é maior. O ego é maior. E mais, ele tem um grande problema de mitificação. Tudo vira mito no sentido do quê? De como se fosse difícil ser atingido porque ele está acima do bem e do mal. Isso não existe, isso é um problema seríssimo. É verdade. Isso é um problema seríssimo nas cabeças humanas. Como que você quebra isso? É difícil. Esses mitos... E ao mesmo tempo você quebrar, e ao mesmo tempo você ter a penalidade suficiente para aquele cara que vai além não passar a lei. No sentido de eu tirar o que você tem. Porque eu vou tirar o que você tem. Não tem como. A única maneira... Estava lá em Hobbes, no Leviatã. E aí? É segurar o ser humano. É o Estado. É o Estado. É o Estado. O que, por outro lado, é muito ruim para todos nós. Exatamente. Agora, porque ele é um ente abstrato que te domina e você não o vê. E quando eu falo do Hobbes, eu estou querendo dizer o quê? É uma visão realmente que não é otimista. Né? Sim. É a do lobo, do homem. Que come lobo. Que o homem é o lobo. O homem é o lobo do homem. O lobo né? é o lobo. Isso. E qual é a solução que ele sempre pregou? A tirania. Sim. Por quê? Pela tirania, você segura o ser humano. Sim. Os nossos filhos só que são você passa assim a lei. Eu acho que não. Eu acho que eles já Será são que melhores. Já são melhores? Você acha que eles evoluíram já? Evoluíram, eu acredito que eles tenham. Quero acreditar que sim. Eu acho que é ainda longe do ideal, mas... Ainda longe do ideal, mas quando eu converso com eles... Há um respeito maior. Há um respeito maior por valores mais caros. Sim. Por valores que vão além do aspecto estritamente financeiro, estritamente econômico. Exato. Não que eles abram mão disso. Não, eu entendi. E volto a dizer, não dá para abrir mão. Não. Se nós abrirmos mão, eu não sou, eu vou viver só não. acampando, comendo só aquilo que eu planto, não vou comprar nada. Faliu. A sociedade faliu. Faliu. Quer dizer, então E você como ser humano faliu. Porque agora a questão é como fazer para criar este sucesso. É o ponto de equilíbrio. Como chegar no ponto de equilíbrio. Isso. Que é o que a humanidade nunca conseguiu. E por isso que nós estamos com um problema na Amazônia. Porque a gente... Além de fatores climáticos. Não, né? isso. Como sazonais, né? Problemas sazonais. O mundo inteiro já acabou com as suas florestas. Sim. Então, na Por isso que verdade, a tanta gente Amazônia diz, né, qual nunca moral que teve tem, um né? problema. Tem agora, todo mundo está querendo, mas ela está lá. Ela está lá. E tem várias Amazônias. O Pará já desmatou metade. Né? Mato Grosso, 24 horas, tem mais da metade. Eu já do peguei Mato lá Grosso. a tal da queimada, você já pegou no Mato Grosso? Eu peguei pescando. Então, na região de Corumbá, houve uma ocasião, eu vou bastante para o Pantanal, houve uma ocasião que eu estava pescando, tossindo o tempo todo, porque a queimada no entorno era absurda. E na estrada também, principalmente a partir de Miranda. Quando a gente passou Miranda até Corumbá, essa queimada tem um nome lá, tem um nome lá que eles falam. Existe um nome específico. Mas que acaba com o ar de uma maneira absurda. Né? Olha aí, manda os cumprimentos. A Taneli, boa noite, minha querida. Maria Cristina Prado de Freitas, também mandando boa noite. Minha prima. Beijão. O Rogério. O Rogério. O Rogério não veio aqui comigo, entrou aí? Rogério Ig Silva.
Parabéns pelo programa de hoje. Oh, Um abração. Tá entrando gente aqui que não está entrando. Nossa, dentro. quanta gente, né? Olha, muito bacana. uma das coisas, vamos arrumar um pouquinho, está muito bastante, interessante. Bastante. Antes, deixa eu dar um aviso, olha aí, hoje, depois do nosso programa, um filmaço, eu adoro esse filme, fui eu que falei, pega esse filme aí, vai rápido. Um Homem Chamado Cavalo, Richard Harris. Ora, Richard Harris, eu lembro do quê? MacArthur Park. Uma das músicas mais bonitas Um Homem já Chamado feitas. Cavalo. Ou porque Richard Harris, além de ser um grande ator de cinema, ele é um dos maiores atores de teatro das peças de Shakespeare. De Shakespeare. Né? Sim. Dizem, é extremamente elogiado quando atua em Hamlet, né, por exemplo. E a música MacArthur Park é cantada por ele. Sim. Aquela There Will Be Another Song for Me. É maravilhosa, maravilhosa. Assista esse filme. Teve uma versão cover, Dancing, com a Dana Summer. Dana Summer. Só que aí bem agitada. Se é Dancing, é claro que é assim. Né? E outra coisa, é interessante, né? Esse filme, uma coisa que é a questão da assimilação. A Ana Maria Barqueta falando, esse filme é lindo. É lindo. É isso aí, exatamente. E mais, né? Da assimilação cultural. Bacana isso. Que legal. E a gente vive isso o tempo inteiro, da questão da assimilação cultural. Né? E ao mesmo tempo, quem está lá, o índio que está lá, você chegou a ver ele explorando também de maneira predatória ou não? Na questão de vender madeira, na questão desse sentido. Diz que há mais de 10 anos eles faziam isso. Os que aderiram ao programa da Fundação, Sim. E aí tem liberdade para morar em comunidade, nas áreas de proteção ambiental, já não fazem mais isso. Não tem necessidade. Mas assim, a qualidade de vida melhorou muito. Então você pega, tem lá o Roberto, que hoje ele tem uma pousadinha lá. Ele é marceneiro e ele vivia de extração de árvore. Ele disse que entrava na floresta com um barquinho, aqueles dessa alturinha assim, né? E vinha puxando as árvores, né? Uma árvore centenária, né? E ele falou, naquela época eu suei para comprar um motor de 15 e mudar para 25. Motorzinho de 15 HP para 20. Hoje ele tem 2 motores de 80, ia comprar um novo, né? E um barcão com cobertura, né? E qualidade de vida, os filhos. Tem um filho que está estudando na Alemanha. Olha que bacana. Né? E mora lá no meio do mato e está ali conectado com a internet sempre. E sem necessidade dessa predação. Né? E você olha para ele lá, ele está lá, de short, chinelo e camiseta, uma temperatura gostosa, banho onde toma, acorda de manhã, vai no rio, né? E nessa região não tem mosquito, porque é o Rio Negro, ácido, né? Sim. Então não tem mosquito. Eu gosto de pescar lá por isso. É outra coisa. Você não tem mosquito. Porque ao contrário do Rio Paraguai. Sim. O Rio Paraguai é terrível. Terrível. O Rio Paraguai é terrível. A mutuca. Tudo. Mutuca horrível. Então, a porvinha, eu chamo de porvinha. Seria pólvorazinha, né? Ela entra. Mas ninguém fala pólvorazinha. No nariz, na boca. Nossa senhora, é um horror. É horror. Então, ou seja, eles estão vivenciando lá o que a gente está imaginando. Eu imagino que no futuro todos nós seremos assim. Você imagina que nós teremos tempo para lazer? O ócio produtivo, mas o ócio no sentido voltando àquela utopia de Marx. Sim, isso. E aí, você acha? Os meus amigos que se aposentaram estão desesperados, não sabem o que fazer. E os que não se aposentaram trabalham aqui. Então, por isso que eu já tenho tempo para aposentar. Eu também, desde 2015. Você já pensou você ficar sem fazer nada? Você Mas morre. tá louco. Imagina, pelo amor de Deus. A minha mulher, ela me dá o cartão vermelho em menos de uma semana. Você morre. O Cláudio, ele trabalha no tribunal, ele trabalha na faculdade. Coordenador da Anchieta, da Faculdade de Direito. Ele está no topo. Ele dá aula. Ele é da Fundação Carlos Luiz Chagas, Henrique vai no Brasil inteiro. Foi meu aluno. Então, o Carlos, aliás, o Damaso é um grande advogado. Até no peso, é maior que eu. A gente brinca muito um com o outro, mas é um grande advogado, realmente. Mas você já pensou você ficar ocioso? Pelo amor de Deus, é impossível. Não dá, porque essa é mais uma mudança que veio com o tempo. Antigamente, quem tivesse nossas idades, quer dizer, na década, ou seja, na década não. A geração anterior. Não. Já na faixa dos 60 anos, era aquele velhinho de pijama.
Era aquele sujeito que mal saía de casa. Você falou, seu pai morreu antes? Com 50, ou Seu pai morreu antes? com 48. 48. O meu com anos. 60 e pouquinho, mas também na média. Mas ainda quem vivesse mais, já vivia como velho, a partir de uns 55, 60. Verdade. Velho mesmo. Não, e a gente, na mesma idade, quer dizer, por quê? Porque a medicina melhorou demais. Melhorou. Né? Ela nos possibilita ter um padrão de vida melhor. Né? A saúde ela é muito mais preservada. E olha que a gente abusa. Você, eu não. Parece, né? Viu? Eu sou inocente, ele me leva para o mau caminho. Ele fala, vamos beber. Eu falo, não. Ele fala, vamos, não. Mas O Kassai também. Você fala, Kassai, vamos tomar vinho? Não. Uma taça só. Viu? Kassai, bom, nós estamos chegando Eu vou mandar os Vai lá, abraços finais. Meu irmão, Rogério Levada. Legal, Opa. abração. Parabenizando. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo no Paulista. Vamos subir, Opa. vamos subir. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Tá? Você tem sido um excelente presidente É da isso aí. diretoria do Paulista. Tô- Não eu é porque ouço- é meu irmão, não. Ouço muitos elogios. A Tânia Elio lembrando que as pessoas se preocupam mais com a saúde e qualidade de vida, sem dúvida. hoje, sem dúvida. Sim, né? sim. E uma coisa E o Jorge Reis Tarcísio mandando boa noite, dizendo que fazia tempo que não assistia ao programa. Hoje deu tempo, espero que você Abração. possa sempre. Abração. Obrigado pelo prestígio. Acredito ter falado com todos aqui. E o Carlos Ananita fala, filmão. Filmão. Filmão mesmo. O Homem Chamado realmente. Cavalo. O Homem Chamado Cavalo, assistam, que é maravilhoso. Salvo engano, ganhou o Oscar. Salvo engano. Salvo muito engano, ganhou o Oscar. É. Kassai, brigadão. Mostra Obrigado. de novo o livro. Ah, sim. Opa, obrigado. Acha fácil, E acha onde fácil. compra? Acha fácil pela internet, é só procurar. Pela internet. Editora Então, vai Atlas, você. editora G. Ah, a Atlas é boa até no direito. Direito Ela é também? forte no direito. É. sim. Ela é forte no direito. Vai lá, pega o livro ela do tem, Kassai. ela tem códigos, tudo muito bons. Olha que, Olha que lá, maravilha. pegou aí. Relato Editora Atlas, Contabilidade Ambiental, Relato Integrado e Sustentabilidade. Isso. Né? E olha, espero que a gente tenha tirado hoje, né, e explicado bastante coisa, que você conhece bem a questão e o problema Hoje é dia lá. dos irmãos, né? Como? Hoje é dia dos irmãos. Ah, é, e hoje é dia dos, Ah, é dia dos irmãos? Verdade, É mesmo? verdade. Olha, E só... Eu tenho 5 irmãos. eu tenho, E independentemente tenho 3, do sangue. somos 4. do sangue aos irmãos que você elege na vida. É. Esse cara é irmão. Nós somos irmãos, já faz. O problema é quando bebe, né? Não, daí... Aí fala as verdades, né? In vino veritas. Oh, em vino veritas. In vino veritas. É, isso aí. O problema eu gastei todo no latim. Duas olha. frases. Beleza. Kassai, por favor, brigadão. Brigadão. E olha, as câmaras da TV Japi para as suas despedidas e as... Estão ali perpetuados. Ali. Olha lá, vamos lá, estamos tirando foto. Então retrato. eu agradeço a oportunidade. Eu aproveito para homenagear meus irmãos, Carlos Roberto Kassai, que é irmão gêmeo comigo, Claudete Kassai, maravilhosa, Regina Kassai, Roseli Kassai, Rita de Cássia Kassai. E eu fui advogado de 2 irmãos, da Regina. Ainda bem que resolveu os problemas. E resolvi. Senão ele nem tinha vindo aqui. Aliás, eu estou aqui por causa disso, né? E eu mando meu abraço para os meus irmãos, Leandra, Lenice e Rogério. Legal. E o meu irmão, infelizmente, faleceu faz tempo. A Leandra é falecida também. Eu estou mandando um abraço da mesmíssima maneira. Isso. Por Egídio Mondo, meu grande irmão. É isso aí. Gente, obrigado pela audiência. Obrigadão. Obrigado. Muito abraço. Obrigado. Nossa, vocês são demais. Tchau. A gente...